Muito bom dia, bem-vindos a uma emissão extraordinária das Conversas na Eclésia. Acontece hoje, dia 3 de outubro, assinalamos o primeiro aniversário da assinatura da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Ela foi assinada exatamente há um ano em Assis. Ela recolhe também o nome inspirado no Santo de Assis, em São Francisco. Tenho o gosto de ter hoje comigo Teresa Bartolomé, é da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, também investigadora do CITER. Eu convidei-a, já tive a oportunidade de explicar antes de iniciarmos esta conversa, para além da sua evidente ligação aos temas, pela área de investigação, por um livro que eu gostei muito de ler e que me parece que tem uns temas ligados a várias das propostas do Papa Francisco, que é o livro Radix Matrix, em que se propõe um modelo eclesial de comunitarismo. Portanto, vamos falar disso daqui a pouco. Bom dia, Teresa. Bom dia. Tenho também comigo a professora Joana Silva, é economista também, da Universidade Católica Portuguesa, trabalhou durante 13 anos no Banco Mundial. Convidei-a porque eu vi em 2020, peço desculpa, precisamente uma intervenção dela com a Universidade Católica sobre a Fratelli Tutti e já desde essa altura tinha, como lhe disse também ainda há pouco, tinha o nome apontado para uma oportunidade em que pudéssemos conversar. Bom dia, professora Joana. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. E tem comigo o Khalid Jamal, é dirigente da Comunidade Islâmica de Lisboa. Já tivemos a oportunidade também de nos encontrarmos numa destas conversas a respeito das várias iniciativas do Papa Francisco sobre a fraternidade universal, que é um dos temas que também inspira esta Fratelli Tutti. É um gosto tê-lo de volta. Bom dia, Khalid. Bom dia. É um gosto estar aqui junto a vós. Bem-vindos. Começaria pela Teresa, para começarmos a centrar esta reflexão. Nós temos um ano de convívio com este texto, que é um texto que eu considero fundamental no pontificado, é uma espécie de testamento do que o Papa Francisco quer dizer à Igreja e ao mundo, e temos um ano de convívio com este texto num contexto também importante de pandemia. O que é que lhe ficou gravado ao longo destes meses? O que é que lhe ficou mais gravado desta encíclica Fratelli Tutti? Bom, eu acho que o que ficou claro nesse ano de escuta, de leitura da encíclica, é que ela não é pontual, não é isolada, é uma etapa num caminho que vem de longe, nessa viragem marcada pelo Concílio Vaticano II. Uma viragem da relação da Igreja em relação à história, da autocompreensão desta relação, que se define exatamente para uma mudança de papel. A Igreja tribunal passa a ser uma igreja hospital de campanha. É uma igreja que julgava a história, que era a dona da verdade e que essencialmente condenava o pecado, o mal. Agora é uma igreja que está ao serviço da história, está ao serviço da verdade, não é dona dela, que cuida das vítimas do mal e que não é mais uma igreja que julga, mas é antes que mais uma igreja que testemunha. Então, a igreja está no mundo, no meio do mundo, no meio da história, não sobre a história, para servir a história. Identifica a verdade da história basicamente naquela dignidade do homem amado por Deus, que deve ser defendida, que deve ser partilhada, promovida, e que é a condição fundamental, cujo reconhecimento é a condição fundamental da nossa salvação, então da missão da história da Igreja no mundo. Nesse sentido, a Igreja, como mestre de verdade, torna esta verdade naquilo que é para o homem misericórdia de Deus. O nome da verdade na história, como presença de Deus, é a misericórdia. E esta testemunha da misericórdia que a Igreja deve levar aos homens. Então, o que fará, do ponto de vista de Papa Francisco, a Igreja? Testemunhará ao mundo quais são os problemas profundos, as feridas profundas
da história nesse momento em que a dignidade do homem é ferida. E realmente nós temos estas duas encíclicas, Laudato Si e a Fratelli Tutti, que identificam dois problemas fundamentais do nosso tempo. Um é a crise ecológica, como um produto do mal profundo que o homem está a fazer a si mesmo e a criação. Uma não compreensão do homem na sua missão em relação ao criado. E outro é Fratelli Tutti, que identifica, após a crise ecológica, a crise política e antropológica de uma sociedade mundial, diz o Papa, que é sempre mais globalizada, que está a bater as fronteiras do ponto de vista da comunicação, da economia, da técnica, mas que ao mesmo tempo está a não acompanhar esta globalização num sentido de um rumo comum. Peço desculpa interromper, mas efetivamente uma das expressões que mais me chama a atenção na encíclica é quando o Papa fala num globalismo sem rumo. Exatamente. Para onde é que estamos a ir, não é? Essa é a questão. Porque o que perdemos é a noção do comum, do que é humano. Estamos a ter uma assimilação crescente do ponto de vista dos meios técnicos, dos meios jurídicos e dos meios econômicos, mas depois estamos a ficar incapazes de mediar entre, esse é outro ponto fundamental do Papa, entre indivíduo e sociedade na crise radical das comunidades. Isso é um ponto, nós sabemos que aquelas formas institucionalizadas de comunidade, que são a família, que são a escola, que são as comunidades locais, que é a mesma igreja, que são todos os lugares de formação e de reconhecimento social por parte dos indivíduos estão em crise. Então, um ponto fundamental que ele diz, o indivíduo está a ter uma sempre maior projeção e tutela e promoção do ponto de vista econômico e jurídico, mas ao mesmo tempo o indivíduo está a ficar um indivíduo massa, sozinho, separado de uma comunidade. A nível global, a observação do Papa é que, perante a globalização, as comunidades locais tendem a defender-se de uma pressão e de uma concorrência crescente e que está a esvaziar também a sua tradição. Ele fala exatamente de perda de consciência histórica como oração de defesa, que é o soberanismo. Então temos dois fenômenos, duas patologias comunitárias, que são o individualismo e o soberanismo. Comunidades que defendem si mesmas, diz o Papa, não como próximos, mas como sócios. Temos interesses em comum. Então, o que temos que tutelar é o nosso sermos iguais. Isso, diz o Papa, é o oposto da fraternidade. A fraternidade não é fundada numa identidade biológica, sociológica, cultural e religiosa. Não é aquilo que somos, mas aquilo que somos capazes de ser para os outros numa assunção de responsabilidade. A fraternidade não é um ponto de partida, mas é um ponto de chegada. Neste sentido, e aqui concluo para não me prolongar excessivamente, o ponto central da encíclica é aquela parábola de Lucas, do bom samaritano, que se joga entre duas perguntas. O doutor da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus responde: quem, na tua opinião, foi o próximo para outro? Então, nós não temos que nos perguntar quem é o meu próximo, quem é igual a mim, quem é religiosamente, culturalmente, socialmente igual a mim, esse é o meu irmão. Não. Nós temos que dizer para quem eu sou irmão. Eu consigo fazer meu irmão. Então, essa ideia de uma fraternidade como um desafio de responsabilidade, um desafio ético
é central ao Papa e é a sua proposta para uma antropologia universal renovada. Eu vou aproveitar uma expressão que usou, que é a questão das patologias, para passar e pedir a ajuda da professora Joana Silva sobre aquilo que o Papa diagnostica, parece-me, de patologias do sistema económico, financeiro, que ele, penso que isso é transversal à Fratelli Tutti, é transversal ao seu pontificado. Aliás, há várias expressões que têm colhido grande impacto na opinião pública, não só do ponto de vista de diagnóstico, mas também de projeção, parece-me, mas deixo-lhe a palavra. Ou seja, o Papa parece que observa com bastante atenção aquilo que está a acontecer a nível global neste campo da atividade económica e da atividade financeira, sobretudo com um olhar muito detalhado sobre a centralidade dos mercados, mas depois tenta projetar, obviamente, ou pelo menos pedir um novo modelo em que haja soluções diferentes e que não se assuma que o único caminho é este. Muito obrigada. Portanto, de uma perspectiva económica, eu acho que há 3 pontos muito importantes que são falados nesta encíclica e que têm uma consequência económica clara. Um dos grandes desafios que é salientado é a questão da pobreza e da desigualdade. Há uma frase na encíclica que diz: viver indiferentes à dor não é uma opção possível, não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. E se realmente no mundo ainda há 650 milhões de pessoas que vivem em pobreza extrema, há muita gente que vive em risco, que 22% das pessoas da União Europeia estão em risco de cair na pobreza. Hoje em dia, como antes, o sucesso depende muito de onde nascemos e nós não escolhemos onde nascemos e a pobreza é muito difícil de ultrapassar. Cada vez há mais evidência de que esta mobilidade intergeracional é muito baixa. A desigualdade é um problema e tem só aumentado com a questão da pandemia. Então, neste último ano em que tivemos uma pandemia grave, em que, segundo as nossas estimativas, há cerca de mais 400 mil novos pobres em Portugal, há mais desigualdade, esta frase diz-nos muito e eu acho que leva a esta reflexão sobre uma coisa importante que devemos priorizar este combate à pobreza. O segundo ponto sobre esta visão, digamos, do mundo é o que já fizemos e, no fundo, aqui uma frase que também me toca muito é caridade acompanhar uma pessoa que sofre, mas é caridade também tudo o que se realiza, mesmo sem ter contacto direto com essa pessoa, para modificar as condições sociais que provocam o seu sofrimento. Aqui chama-se a atenção para a importância das políticas públicas. O combate à pobreza teve muitos ganhos mundiais, antes pré-pandemia, digamos, em que o crescimento económico aliado a políticas sociais fortes, políticas de educação, políticas de saúde, de acesso a serviços públicos de qualidade, de políticas sociais, de assistência social, de programas nesse sentido, ajudaram a que realmente se fizesse um ganho muito importante em termos de pobreza. E nesta fase da pandemia, quando olhamos para esta crise e comparamos com crises anteriores, vemos que uma diferença essencial foi que houve mais uma força dos governos de todos os países que puseram em prática muitas políticas de proteção de emprego e políticas sociais, mas que mesmo assim não conseguiram evitar que a pobreza e a desigualdade aumentassem. Claro que teriam aumentado mais na sua ausência, mas ainda assim um problema que subsiste, mas um ponto importante de reflexão para todos nós que nos preocupamos com esta questão das políticas públicas, que são muito importantes e que devemos pensar nelas quando pensamos na nossa visão para o que é que queremos do mundo. Aí uma questão, peço desculpa interromper, aí uma questão que referiu que me parece importante, que é a dignificação da política que o Papa propõe, não é? E que a política e a economia tenham uma relação diferente, não tão subordinada, se calhar, às vezes, como nós vemos. Sim, era o exemplo que eu estava a dar no caso do Mundial, se pensarmos na importância que as políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social tiveram em tirar milhões de pessoas da pobreza. Eu acho que isso expressa claramente o poder das políticas, não é políticas no sentido de políticos, no sentido político, é no sentido mais do impacto que políticas sociais feitas por diferentes governos, diferentes fações políticas, têm na pobreza e na desigualdade, coisas que são muito importantes. Uma outra frase que me toca muito é, quando lemos: é possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos. Este é o verdadeiro caminho da paz. Portanto, esta ideia de que
é muito importante apoiar os mais desfavorecidos, pensar nas causas da pobreza e adressá-las diretamente e entender que esta prosperidade, este crescimento económico vai ter em si é valioso, porque gera uma prosperidade que se chegar às pessoas, lhes dá coisas muito importantes para a sua vida económica e nesse sentido, para o mundo em geral. E depois um último ponto que eu acho que salienta também é que tem a frase: ao pensar no futuro, alguns dias as perguntas devem ser para quê? Para onde estou realmente a apontar? E eu acho que isto foi um aspecto em que já fizemos algum progresso, mas que eu acho que ainda temos um caminho para andar. Eu acho que é muito importante pensar na importância de fazer políticas públicas, por exemplo, mas também na importância de as avaliar, de entender os resultados, o que é impacto da política e não, de mudar de caminho, às vezes, no meio da implementação do programa, se não estiver a funcionar, para que ele funcione, mas sempre com este último intuito do impacto, de melhorar as condições de vida das pessoas, gerar prosperidade, do objetivo, confrontar sempre o objetivo do programa com o que estamos a atingir. E eu acho que isto portanto, é um ponto muito importante nesta visão de que é preciso combater a pobreza, é preciso ter em conta a desigualdade e o que ela implica, é preciso políticas públicas que funcionem, há muita evidência internacional sobre o que funciona, e é preciso ter esta percepção que temos sempre que avaliar, temos sempre que medir, para saber o que funciona e não, e expandirmos o que funciona e menos o que não funciona. Portanto, nesta perspectiva realmente económica, não de quem faz, mas para que serve cada um dos programas, etc. Não só do governo, mas também das instituições sociais, de todo o ecossistema, digamos, que ajuda os mais pobres. Essa é uma preocupação de um dos pontos centrais da encíclica, aquilo que o Papa chama a amizade social, que, enfim, também deixou bastante claro que ele até considera uma forma de caridade muito importante, de atuar nas causas dos problemas. Há outro ponto central, inequívoco, que é a questão da fraternidade humana. Khalid, é um tema que eu sei que é muito querido, que já vem desde os encontros, é muito marcado, aliás, por encontros com responsáveis islâmicos, sobretudo o que aconteceu em Abu Dhabi. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, tenta fazer aquilo que eu diria quase uma revolução do olhar. Ou seja, ele valoriza o papel das religiões na promoção da fraternidade e na rejeição do extremismo, quando provavelmente a opinião pública, por norma, ou mais epidermicamente, até costuma associar ao contrário. E a minha primeira questão é esta: que papel é que tem esta encíclica também nesta revolução do olhar e nesta afirmação da religião como um valor social, enfim, vamos chamar assim muito rapidamente, depois os teólogos me desculpem, importante para a promoção da paz e do respeito mútuo? Bom, este documento é um documento extraordinário e extremamente importante e que marca, no fundo, uma projeção, se quisermos, de todo o pontificado e de toda a mensagem do Papa Francisco na linha, no fundo, daquilo que tem sido a sua atuação e a sua política, vamos lhe chamar assim, mas, no fundo, do impacto que esta tem tido, não só no plano interno e, portanto, para os seus fiéis, para a Igreja Católica, mas essencialmente, Otávio, e talvez aqui seja o que me interessa mais, na relação com as outras comunidades e com os outros credos, especialmente os de origem abraâmica, no qual eu estou incluído, naturalmente, o Islão, mas também para todos em geral. E, portanto, eu, em primeira análise, devo dizer que isto é um documento bastante completo e que me parece de uma sapiência assinalável, essencialmente porque o Papa demonstra aqui que, de facto, é um observador atento daquilo que é a realidade atual do mundo. E, portanto, propõe aqui um conjunto de soluções para um conjunto de enfermidades ou de problemas ou de patologias, como dizia há pouco a colega, sendo que, na realidade, ele propõe soluções que são globais. E, portanto, esse é o primeiro ponto que eu acho absolutamente importante. O Papa deixa de falar só para os fiéis da Igreja Católica, mas passa a inspirar crentes de outras religiões. Não com a pretensão, porventura, de convertê-los, mas com a pretensão de emitir um documento que seja inspirador e que promova a união mais do que a divergência. E, portanto, há aqui um aspecto que é importante, que o Otávio dizia, que é em relação ao espírito da encíclica, não é? Não só o nome é sugestivo, como também sabemos que ele vem na linha do então encontro de São Francisco de Assis com o sultão do Egito, que hoje já tem cerca de 800 anos.
É verdade que isto inspirou muitos líderes islâmicos. Alguns deles eu via, inclusive, artigos nos jornais, na altura, a dizer que o Papa Francisco se inspira num líder islâmico para criar encíclica. Eu confesso que não iria tão longe, acho que é um bocadinho arrojado dizê-lo assim, mas há aqui um aspecto importante novamente, que é o Papa não precisa, ainda bem, quer dizer, não lhe diminui no fundo o mérito à sua mensagem, ele deixar-se um bocadinho ser inspirar ou ser fator de inspiração para outros líderes e para outras geografias. Ele, aliás, cita autores e líderes religiosos de várias confissões sem qualquer problema, naturalmente. E, portanto, eu acho que o objetivo é mais do que o meio, é o resultado que se consegue com isto. E, de facto, o resultado é extraordinário. Portanto, a primeira ideia é de que pode ser devoto de uma religião sem ser intolerante para concretos diferentes. E, portanto, para isso, para haver paz, tem de haver diálogo, não é? E para acontecer este diálogo tem de haver lugar, tempo e, por sua vez, para que este encontro de vontades e de comunicações se proporcione. Bom, e, portanto, a primeira coisa que eu acho que é importante é, no fundo, sair da zona de conforto como forma de promoção do diálogo. Há 5 pontos, de resto, Otávio, que eu acho absolutamente importantes, que eu gostava de partilhar rapidamente. O primeiro, no capítulo 1, em relação ao imediatismo. Todos nós, mais graúdos, menos graúdos, temos a consciência de que a sociedade, especialmente os jovens, estão cada vez mais imediatistas. O que é que isto significa? Significa que nós queremos tudo para agora e não para amanhã sequer. É para daqui a pouco. E isso, de certa forma, é preocupante porque todos nós temos consciência que não se pode ter uma carreira bem-sucedida aos 30 ou aos 20 e poucos, quando realmente isso resulta de um amadurecimento que só se conclui quase aos 50, aos 60, hoje cada vez mais tarde, não é? Porque não há oportunidades para todos. Eu falo com alguns jovens que às vezes me dizem, bom, eu empenhei-me na minha carreira e, portanto, se eu não sair da universidade a ganhar, não são os 2.700 que o Miguel Sousa Tavares propõe, mas quer dizer, se eu não sair da universidade a ganhar um salário muito bom, não me compensa. E isso, de facto, é preocupante. E o Papa fala primeiro disso. Reparem que, estou a citar, a atividade dos empresários é uma nobre vocação orientada para a produção de riqueza e a melhoria do mundo para todos. Ser mais rico e ser um homem rico não é fazer como o tio Patinhas, que está sentado numa montanha de dinheiro. Todos nós temos essa noção, mas às vezes é preciso relembrá-la e o Papa faz essa lembrança. E, portanto, não é apossar-me do maior número de questões, é empregar pessoas, é ter pessoas que dependem de nós e essa responsabilidade social contribui para o bem da sociedade. Esta é a primeira nota. A segunda nota, já falámos aqui um pouco, é a questão do bom samaritano, está no capítulo 2. Bom, muitas vezes nós temos a percepção de que todos nós achamos que os crentes têm de ter uma conduta virtuosa. No fundo, é isso que os caracteriza e que, porventura, os diferencia. A atitude dos crentes não deve, contudo, ser revestida de um pedestal moral de que, bom, eu se faço as minhas orações, eu se vou à igreja todas as semanas, eu faço na minha bondade e faço numa bondade própria dos crentes e porventura, daquilo que nós muçulmanos chamamos o taqwa. O taqwa não é medo de Deus, mas é um temor referencial, digamos assim. E, portanto, eu não devo, lá por fazer mais orações do que os outros e me considerar mais devoto, não devo apontar o dedo para com o próximo e muito menos julgar-me, estar num pedestal ou ser dono de uma moral. E, portanto, é importante não esquecer que o bem de todos, ou este vetor, ou esta luz do fundo do túnel, é extremamente importante. O terceiro aspecto para o qual chama atenção é no capítulo 4, em que o Papa Francisco fala dos imigrantes, não é? No mundo global e cada vez mais marcado pelo chamado encurtamento de distâncias, que provocou que as migrações sejam uma realidade, seja por razões de... Não há nada mais legítimo do que uma imigração na aspiração a melhores condições de vida, seja por fenómenos provocados exatamente pelos atentados contra a natureza, não é? Em que as pessoas, por razões de força maior, têm de migrar. De facto, esta visão estou a citar, de um coração aberto ao mundo inteiro, e esta entreajuda é muito bem vista, é muito bonita e eu acho que é indispensável, não só entre os crentes, mas entre todos. Por outro lado, no capítulo 5, o Papa fala-nos, ao capítulo 5, do popularismo, do liberalismo, e fala-nos, de facto, do exercício da política, não é? Nós agora, ainda há pouco tempo, tivemos eleições e todos nós temos a consciência que todos nós temos de ser interventivos na vida pública para criar um mundo melhor. E, portanto, ele propõe uma solução que eu acho absolutamente extraordinária, que é falar a verdade.
esta premissa quase mágica e que parece uma miragem nos dias de hoje, não estou a apontar o dedo a ninguém, quantos de nós temos tentações de muitas vezes faltar à verdade? Eu dou-vos um exemplo para não falarmos da política, na área comercial. Se eu vendo copos, eu não posso dizer aos meus potenciais clientes que o copo voa, quando na realidade o copo não voa. E antigamente a noção que tínhamos era essa, é que antigamente se dava qualidades extraordinárias às coisas e depois a pessoa saía decepcionada porque comprava o copo e chegava a casa e o copo não voava. E, portanto, falar verdade em todas as circunstâncias, mesmo quando a ocasião, quando no fundo, as premissas, o contexto não nos sugestione que falemos, seria o suficiente para criar um mundo melhor. E, portanto, não vale a pena complicar muitas coisas quando as coisas são simples. Por último, aquilo que há pouco o Otávio dizia, que também me parece bastante sugestivo, que é o capítulo 6, que fala do diálogo e amizade social. E, portanto, nós hoje temos cada vez mais a noção de que, enfim, o avanço das redes sociais, o mundo global em que vivemos, que trouxe, de facto, uma série de vantagens. Nós estamos a fazer esta conversa, espécie de entrevista, enfim, num meio virtual e sem estarmos a ver uns aos outros, não é? Isso são as maravilhas da tecnologia, mas é evidente que ela comporta também uma série de riscos, não é? E, portanto, nós vemos o mundo por uma janela curta, antigamente era pela televisão, hoje pelos ecrãs dos nossos smartphones, e, portanto, os telefones e os social media, digamos assim, marcaram o mundo em que vivemos e muitas vezes podem ser forma de obstruir o diálogo. E, portanto, no fundo, esta ferramenta é uma ferramenta que serve para o bem e para o mal, e aqui o Papa propõe uma reforma de valores assente na nobreza das pessoas e das profissões, e que, no fundo, mais uma vez, deve resistir à conveniência do momento, ou à tentação da conveniência do momento. A brincar, eu muitas vezes digo, bom, nós quando acordamos todos os dias, podemos fazer um pacto com Deus e com o diabo. Cabe-nos a nós, crentes ou não crentes, escolher com quem nós queremos fazer esse pacto. Escolher, para aqueles que não acreditam em Deus, se realmente vão deixar que o universo conspire a seu favor, fazendo atitudes bondosas de fraternidade pura, digamos assim, sem qualquer máscara nem artifício, ou se realmente vamos promover o mal e semear o mal nesta terra. Não é? Esta ideia que parece muito dos crentes também pode ser aplicável àqueles que não acreditam em Deus. E terminar esta primeira preleção dizendo que o Papa também introduz aqui uma variável que eu acho indispensável, que é a variável do perdão. Perdoar, Otávio, não é deixar passar. Perdoar é um exercício profundo em que existe um sacrifício enorme. Não é para me esquecer da mágoa, porque a mágoa pode ficar cá e pode estar cá como forma de eu me lembrar daquilo que me agrediu e de eu tentar fazer com que aquilo não me agrida no futuro, perdão. Mas é um exercício muito importante e que sem sacrifício não é possível, que eu acho que é um ingrediente absolutamente imprescindível para a sã confluência e para uma convivência pacífica, fraterna e irmã entre todos os seres humanos. Eu tenho uma questão a fazer às nossas convidadas, propriamente, começaria pela Teresa, mas a questão é comum, parece-me. Tem a ver com uma ideia que me pareceu colher do texto e que também, de certa forma, também já foi abordada hoje, que é o facto de o Papa Francisco identificar uma crise da comunidade. A Teresa, aliás, já falou de certa forma disso. Mas não se manter apenas nessa ideia, ou seja, o Fratelli Tutti acaba por deixar também uma mensagem de esperança e uma mensagem de que é preciso uma nova abordagem, mas de confiança na humanidade para que faça essa nova abordagem, porque vai ser capaz de a fazer. E a pergunta, Teresa, a primeira seria esta, efetivamente. O que passos é que são necessários dar para superar esta crise da comunidade e de que forma é que a pandemia pode ter ajudado ou não a recordar esta interdependência que nós temos, efetivamente, todos uns dos outros? Sem dúvida, aqui a pergunta é também qual é o papel das religiões, não é? Qual é o papel dos crentes, qual é o que podem dizer a esse mundo em que estamos no mesmo barco, como disse o Papa na sua intervenção fundamental na Praça de São Pedro, não é? Um barco no mar na tempestade. A pandemia foi
um abalo extraordinário das nossas certezas, e muitas coisas que davam por ganhas e óbvias foram postas em questão. Então, o ponto é, nós descobrimos uma fragilidade fundamental da nossa civilização, a nível individual e a nível coletivo. E ficamos a lidar com uma percepção de um perigo que nós tínhamos, de uma certa forma, rejeitado. Um perigo que é essencialmente ecológico agora, porque nós estamos à beira de uma situação de degradação irreversível, que pode nos dar um futuro, sobretudo às próximas gerações, um futuro muito, um futuro dramático. E, por outro lado, uma sociedade que concentrando-se num percurso exclusivamente individualista e performativo de prioridade do êxito material sobre a construção das relações humanas, acaba para se autodestruir. O Papa diz, perante isto, a pandemia foi uma espécie de espelho, é uma oportunidade a ver que, afinal, esse é um modelo que não é sustentável. Nós podemos ver isto como uma tragédia, podemos ver isso como uma oportunidade no sentido. E aqui acho que as religiões têm algo de importante a dizer à consciência histórica atual. Afinal, a fragilidade, o limite, é uma dimensão que nos define. E não é uma falta, puramente uma falta, mas é aquela fenda pelo qual passa a nossa relação com o transcendente, com a nossa possibilidade de irmos além disso. E isso nos interpela também na nossa pertença comunitária, isso é o ponto. Nós podemos ver a pertença comunitária como uma segurança, algo que nos pertence, algo que nós construímos, uma série de certezas, de valores éticos, culturais e materiais, ou podemos ver esta pertença comunitária como um participar numa condição humana que nós estamos sempre a descobrir, em que o que somos nós descobrimos exatamente, prioritariamente a partir do estrangeiro, do diferente, daquilo que não somos. Esse, por exemplo, é um momento fundamental para mim da encíclica, em que é um estranho no caminho. Nós somos em caminho, a comunidade, viver em comunidade é um caminho, é uma estrada, não é um estar parados. E é neste sair permanente que é a vida, é que nós, na diferença, somos interpelados. Nós vivemos numa sociedade que nos convida a ver o estrangeiro como uma ameaça. O grande problema das migrações é exatamente uma ameaça material. Mas até, eu peço desculpa interromper, até o que a pandemia pode ter vindo a agravar, veremos com o tempo, é esta ideia de que o outro é uma ameaça. Uma ameaça o outro é uma ameaça, não pode é? contaminar. Não é? A outra religião é uma ameaça, o Islão é uma ameaça, essa ideia, por ser tão diferente de nós, é uma ameaça. E o Papa diz, seu encontro com o estrangeiro seja ocasião para tu seres mais daquilo que és, para tu descobrires também os teus limites, a tua vulnerabilidade, a tua fragilidade, como uma potencialidade de partilha, como uma potencialidade de crescimento. Acho que isto é um momento fundamental. Há outro elemento que o Papa realça quando diz aquelas pessoas que encontraram aquela vítima e que foram para frente eram pessoas religiosas. Quando nós vemos a nossa pertença religiosa, a nossa pertença a uma comunidade, como uma maneira para excluir, para não se abrir às necessidades, nós estamos a falhar a nós mesmos. E a pandemia nos demonstrou que a interdependência é essencial. Nós dependemos dos mesmos. Antes da pandemia, nós tínhamos uma ideia da saúde como eu tenho a possibilidade econômica de ter um seguro, então estou protegida, tenho a minha
idade, sou jovem ou tenho uma condição, digamos, social que me permite uma proteção. Quando eu penso em mim, está tudo resolvido. Nós vemos que, afinal, só se todos são protegidos é que também eu sou protegido. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de idade, não é uma questão de situação social. Só se todos são protegidos é que eu sou protegido. E isto acho que é um ponto essencial que vai ficar da pandemia em sentido positivo, se nós fizermos uma elaboração política que eu acho já foi feita, houve uma mudança e acho que neste sentido temos que ver que houve uma mudança política, porque aquele paradigma puramente neoliberal, em que a política era puramente a gestão de uma contabilidade de crescimento econômico, em que era a prioridade absoluta era um crescimento em termos de puro profito, isso foi ultrapassado. Essa ideia do cuidado, da necessidade de chegarmos todos a um ponto de segurança, de proteção e de partilha destas condições sociais foi reconhecido e acho que é uma lição importante que nos fica. Eu vou aproveitar para perguntar o mesmo à professora Joana, que efetivamente se esta questão desta noção da crise da comunidade e as lições da pandemia, se efetivamente podem gerar uma reflexão sobre a necessidade de uma alternativa ao modelo de pensamento e de atividade que vem dominando muito a nossa vida. Eu acho que a pandemia foi um desafio grande e que toda a gente teve que estar à altura do desafio dentro do possível, não é? Então eu acho que foi um desafio para, como dizia, a eficácia das políticas públicas e uma eficácia comprovada de medição, de análise, para a comunidade científica, de encontrar a vacina, que era muito importante para diminuir a incerteza, para o mundo que estava suficiente, que, digamos, foi-se capaz de parar o mundo. E isto também, o crescimento, tipo, a riqueza acumulada permitiu que parássemos o mundo quando precisávamos. Isto é uma coisa importante também. Então eu acho que, mais do que um modelo económico, assim, de uma forma mais... Teórica. Exatamente, teórica e normalmente com convicções mais fortes de cada qual, eu acho que a alteração que aqui se está a falar é uma alteração no sentido de preocupar-se mais com os mais pobres, ser eficaz no combate à pobreza e passar a encarar a política pública como algo científico também, que deve ser avaliado, que deve ser seguido, etc., e melhorado sempre, não é? Portanto, eu acho que essa foi uma das coisas que foi muito evidente este ano e que era importante e eu acho que o futuro nos vai exigir cada vez mais, porque temos que recuperar desta crise, porque com as alterações climáticas as pandemias podem se tornar mais frequentes, porque temos tendências globais importantes de choque tecnológico, de envelhecimento da população, etc. E os desafios são cada vez maiores. Para o bom funcionamento deste ecossistema, como eu digo, que inclui governos, que inclui instituições sociais, é essencial para superar uma fase muito difícil para a economia e para as pessoas. Vamos encerrando esta conversa, aproveito para agradecer a todos pelos excelentes contributos que nos vieram dando. Calido, uma última questão que tem a ver com uma das frases, penso eu, das frases mais finais, das reflexões finais do Papa Francisco, que é quando ele diz que a esperança é ousada. Eu queria encerrar isto com essa ideia. O que é que o futuro pode pedir a quem que tem esta ousadia da esperança e da fé para a construção destas novas abordagens ao viver social, ao viver em sociedade? Otávio, essa pergunta feita ao crente, de facto, é uma pergunta muito, muito interessante, porque na realidade eu acho que aquilo que diferencia os crentes, como o próprio nome indica, é o seu sentimento de crença. E, portanto, acima de tudo, há pouco estávamos a falar da pandemia e há aqui dois efeitos que me parecem inegáveis nesta pandemia. Um é aquilo que nós já sabíamos ser a aceleração da transição digital,
a qual nós não somos indiferentes, sejamos nós mais jovens e sejam as pessoas com mais idade, não é? E, portanto, se repararem hoje, qualquer pessoa usa o WhatsApp, não é? Como meio de comunicação, até pessoas com 70, 80 anos de idade, e, portanto, nós temos de estar preparados para essa transição digital e para vivermos no mundo global, em que as ferramentas são diferentes daquelas que eram usadas há 50 anos. O que mais preocupante a pandemia trouxe e o desafio a que nos convocou foi a chamada aceleração ou melhor, a progressiva desumanização da sociedade. Isso é preocupante. E se nós usamos lá está, esta transição digital, por exemplo, as igrejas, as comunidades religiosas, no contacto com os seus crentes, nós, por exemplo, comunidade islâmica, fizemos Zooms, o Sheikh Munir deu palestras por via virtual. Para quê? Para não perder esse sentimento comunitário. Porque, de facto, nós somos animais sociais e a ida à igreja, a ida aos templos, a ida à mesquita, não é simplesmente um exercício de contacto com o divino e com o Criador. Esse ritual, há pouco que a Teresa falava, que as religiões propõem, que é um ritual sublime e transcendental que, no fundo, as religiões propõem experimentar, e que eu acho, de resto, que é bastante importante e indispensável à nossa existência como seres humanos, é mais estimulado na visita aos templos, mas também há um lado social, há um lado de confraternização que é absolutamente imprescindível na visita aos templos. E, portanto, no fundo, independentemente das dificuldades que todos tivemos nestes tempos e do desafio que existe para as comunidades, porque há uma tendência das pessoas se isolarem cada vez mais por conta da pandemia e por conta deste fenómeno, digamos assim, que nós vivemos ao longo deste ano e meio, que foi absolutamente dramático e trágico para alguns, não é? Eu quero acreditar, Otávio, que realmente os crentes, não vou dizer souberam viver melhor, porque isso seria vaidoso da minha parte, mas souberam viver pacificamente neste período de transição e neste período difícil. Seja por acreditarem que foi, direto ou indiretamente, uma lição para todos nós, porque reparem, falou-se, por exemplo, do rio em Veneza, que outrora estava absolutamente poluído e que, por exemplo, com esta paragem forçada, como a Joana dizia, voltou a ter golfinhos, não é? Portanto, para já há aqui um conjunto de reflexos positivos, quer queiramos, quer não sei se o balanço é positivo, mas que ocorreram por conta da pandemia. Mas dizia há pouco, eu socorro-me da convicção de que os crentes, num exercício de humildade, achando que não controlam o mundo e que não é só o homem que está no centro da criação humana, que independentemente de acreditarem que isto nos foi infligido ou não por Deus e que é reparador ou não, que na realidade há luz ao fundo do túnel, que nós somos capazes de transformar a sociedade sempre num mundo melhor e que na realidade, no fundo, Deus dá-nos estes desafios para que nós consigamos superá-los e para que, de certa forma, consigamos aprender a viver em comunidade e de cada vez mais atentos à pobreza, cada vez menos indiferentes para com os nossos semelhantes e cada vez mais, de certa forma, despertos, seja espiritualmente, seja no plano da nossa humanidade, que ao fim e ao cabo é aquilo que nos une a todos. Fratelli Tutti deixa claro, num dos temas que foi muito marcante esta conversa, que a pobreza não é uma fatalidade, é resultado da ação humana, eu diria quase o mesmo também em relação às pandemias, e que, sobretudo, a crença profunda do Papa de que é possível alterá-la e alterá-la com respostas em comunidade, como aqui foi dito, respostas de políticas públicas, que também, como aqui foi sublinhado várias vezes. Agradeço muito a vossa presença, a vossa disponibilidade, a vossa sabedoria, penso que é justo dizê-lo. As conversas na Eclésia voltam amanhã, à hora do costume. Foi um gosto tê-los connosco. Muito bom dia, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada, Deus. Muito obrigada, bom dia. Deus.